Por que os franceses comem muito mais gordura do que os americanos e têm muito menos doença cardiovascular que os americanos? E uma das explicações está no... Uma molécula extraordinária aumentou a vida de todos os organismos que testamos. Aumentou a vida de células de levedura em 30%. Já testamos em minhocas e moscas e também viveram entre 30% e 40% mais. Os peixes viveram 60% mais. O resultado é que os ratos estão muito mais saudáveis e quando ficam velhos eles não possuem as marcas da idade. Podemos duplicar a expectativa da vida dos ratos. Eles vivem mais e são esbeltos, não tiveram doença cardíaca, não tiveram diabetes. Mas também a respiração profunda que se faz aqui. Quanto tempo tem que você não faz uma respiração profunda na sua vida? Conte pra gente o que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Roseli, sou aqui de Santa Catarina. Estou aqui para falar o que o Dr. Lair Ribeiro fez em minha vida. Eu tenho 6 pinos na coluna, vivia com muita dor, estava sempre com dor, remédio para dor relaxante, tomava remédio para depressão, tinha engordado 30 quilos. E o médico chegou ao ponto de falar que não tinha mais tratamento para mim, que esse tratamento era o que tinha e que eu tinha ficado com sérias sequelas na coluna. Então entrei em desespero, cheguei em casa e comecei a pesquisar e encontrei os vídeos dele, né, para minha salvação. E falando sobre o magnésio, sobre a K2, sobre o sol, e eu comecei a fazer uso dessas coisas, né? E dentro de 4, 5 meses eu estava sem medicamento. E a felicidade foi tão grande que, nossa, pude cuidar da minha casa, da minha família, sem dor. Hoje aqui em casa não existem medicamentos, existem suplementos. E eterna gratidão, Dr. Lair Ribeiro. Um dia eu vou conhecer o senhor para dar um abraço de gratidão, para dizer o quanto o senhor foi importante na minha casa, na minha vida. E sem dúvida o senhor é o melhor que está tendo. Um beijo no seu coração. Grave um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Ter saúde é o melhor que tá tendo. O James Hilton escreveu uma novela chamada O Horizonte Perdido, que alguns de vocês aqui assistiram com o nome de, quando levou para o cinema, com o nome de Shangri-La. Quem aqui assistiu o filme Shangri-La? Tá bom, obrigado. Então, com o nome de Shangri-La. Pois bem, o Shangri-La ficava no Vale da Lua Azul, na Cordilheira do Himalaia. E o artista principal chamava-se Conway. E o filme começa com o Conway fazendo a sua primeira refeição nesse vale. E ele faz uma refeição e é oferecido para ele um berry, tá? Um morango, chamado tangatse. Então eles contaram, ó, um dos segredos está aqui, é o tangatse. Por isso que a gente vive muito. Olha que coisa interessante. Eu não sei onde é que o James Hilton tirou isso. Mas um dos possíveis ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina nos próximos anos chama-se Sinclair, David Sinclair, de Harvard. E ele está indo no mesmo caminho. Ele descobriu que existe uma substância chamada resveratrol, que você encontra, inclusive, no vinho tinto, que explica o paradoxo francês. Por que os franceses comem muito mais gordura do que os americanos e têm muito menos doença cardiovascular que os americanos? E uma das explicações está no uso do vinho tinto. E o que tem no vinho tinto que faz isso? O resveratrol. Então, lembrando lá a história do James Hilton no Horizonte Perdido, esse berry parece que está chegando às nossas mãos. Você vai ver daqui uns dias, custando um absurdo, análogos do resveratrol. Vão começar a vender por um preço absurdo. E é nada mais, nada menos daquilo que você encontra na uva. Só que o brasileiro não sabe chupar uva. Ele chupa a uva e joga o importante fora, que é a semente e a casca. Se você estiver chupando uva e jogando a semente ou a casca fora, você está perdendo seu tempo e dinheiro. Porque o resveratrol está na semente e está na casca. Imagina quanto resveratrol na sua vida você jogou fora. Que é melhor talvez até que o tangatse lá do Conway. Acreditam que tudo o que temos que fazer é tomar uma pílula. A pesquisa por trás das drogas anti-envelhecimento é baseada num fenômeno chamado restrição de caloria, também conhecido como a dieta da inanição. Embora seu funcionamento ainda seja um mistério,
Acredita-se que, quando o organismo está faminto, ele aciona um gene que fortalece as células. As células acabam por viver mais. Há 70 anos, as pessoas sabem que a restrição de calorias aumenta a vida de muitos organismos. E o que era preciso era uma molécula que entrasse numa pílula que, tomada uma vez por dia, teria os mesmos benefícios. Os doutores David Sinclair e Christopher Westphal acreditam que encontraram essa molécula. É chamada de resveratrol, encontrado no vinho tinto. O resveratrol é uma molécula extraordinária. Aumentou a vida de todos os organismos que testamos. Aumentou a vida de células de levedura em 30%. Já testamos em minhocas e moscas e também viveram entre 30% e 40% mais. Os peixes viveram 60% mais. O resveratrol tem o mesmo efeito que a restrição de calorias. Ele estimula o crescimento de uma enzima chamada SIRT1, que ajuda a regular as células. O SIRT1 é o controle principal de defesa das células. É como chamar a emergência, enviando as defesas como uma ambulância e dizer vá e faça isso, ou bombeiros, sai e façam aquilo. Ao invés de dizer, conserte o DNA quando estiver afim, proteja a célula quando estiver afim, o mesmo não se dá com o resveratrol, que se liga à proteína e diz, é urgente, vamos proteger a célula, faça isso, faça aquilo. O resultado é um animal com uma vida mais longa e saudável. Mas pode funcionar com as pessoas? A boa notícia é que funciona até agora em todos os organismos testados. Há pouco tempo nós alimentamos ratos com resveratrol. O resultado é que os ratos estão muito mais saudáveis e quando ficam velhos eles não possuem as marcas da idade. Podemos duplicar a expectativa da vida dos ratos. Eles vivem mais e são esbeltos, não tiveram doença cardíaca, não tiveram diabetes. O que encontramos foram, de fato, as defesas naturais do corpo contra as doenças e a degeneração. Estamos agora fazendo moléculas sintéticas que são centenas de vezes mais potentes do que o resveratrol. A pílula da longevidade, uma droga que cura o envelhecimento na nossa geração? Estamos falando potencialmente de drogas que podem mirar nos genes que controlam o processo de envelhecimento dentro de 5 a 7 anos. Nosso objetivo, claro, é aumentar a qualidade de vida. E isso significa que poderemos ser mais produtivos por um tempo maior. Graças ao trabalho ousado dos cientistas de hoje, a vida no futuro promete ser radicalmente diferente da de hoje. Ainda quanto resveratrol na sua vida você jogou fora? Que é melhor talvez até que o Tangatse lá do Conway, no Shangri-La. Lá existia um padre, Capuchin, que era o mentor espiritual do Shangri-La. Quem assistiu o filme lembra, ou quem leu o livro. E ele dizia, não é só o Tangatse, mas também a respiração profunda que se faz aqui. Quanto tempo tem que você não faz uma respiração profunda na sua vida? Você já percebeu que se você fizer uma respiração profunda 3, 4, 5 vezes seguida, que muda, todo o seu estresse vai embora? Por que ele vai embora? Porque uma respiração profunda seguida, ele muda a dinâmica do coração. Na cardiologia hoje existe uma parte chamada neurocardiologia. Descobriu-se alguns anos atrás que o coração tem um cérebro. O que determina o núcleo nervoso? 40 mil ou mais neurônios. Existe um núcleo nervoso aqui, ó, em cima do coração, que se conecta com aqui, ó, no sistema límbico, formando uma coisa chamada cardiocérebro, o cérebro cardíaco. Cardiocerebral, cérebro cardíaco. Quando você vai tirar um eletrocardiograma, registrar um eletrocardiograma de uma pessoa, você pode registrar no dedão do pé, na ponta do dedo, qualquer lugar que você fizer, você registra o eletrocardiograma da pessoa. Se você for registrar o eletroencefalograma de uma pessoa, você tem que colocar o eletrodo no cérebro, no crânio. Sabe por quê? Porque a intensidade elétrica cardíaca é 100 vezes maior que a eletricidade cardíaca, eletricidade elétrica cerebral. Um é medido em microvolts, o outro é medido em milivolts. São 100 vezes. 100 vezes. Um do outro. Então, quando um coração pulsa, escuta com carinho que você vai ver onde é que eu vou chegar. Quando o coração pulsa, todas as células do corpo respondem a essa pulsação. A energia eletromagnética de um coração batendo chega a 3 metros. Então, se eu tiver a 6 metros de uma pessoa, 3 metros dele, 3 metros meu, o meu coração está encostando no coração, está influindo no coração do outro e vice-versa. Não estou gostando desse ambiente. Por quê?
O coração está incoerente. Então vamos estudar o mundo. Vamos ver onde é que tem os centenários. Onde é que tem gente com mais de 100 anos vivendo. O lugar onde mais tem gente velha no mundo é em Okinawa, no Japão. O segundo lugar é na Sardenha, uma ilha que pertence à Itália. O terceiro é no Equador, num lugar chamado Vilcabamba. O quarto é na Abcásia, parte da Geórgia, antiga parte da União Soviética. E o quinto é no Paquistão, num lugar chamado Hunza. Esses são os 5 lugares do mundo onde se tem mais gente com mais de 100 anos. Então, se eu for na ilha de Okinawa, lá no sul do Japão, tá, eu vou encontrar indivíduos com mais de 100 anos de idade que estão praticando artes marciais ou fazendo ginástica. Ou correndo com mais, esses aqui são centenários, com mais de 100 anos de idade. Essa senhora aqui é a senhora mais velha do mundo, a pessoa mais velha do mundo vivo hoje é essa senhora aqui. É a pessoa mais velha do mundo, ainda viva, é uma japonesa chamada Kama Shinen, com 114 anos, esse ano de 2010, ela está sentada aqui conversando com as amigas, com 114 anos. Ela é de Okinawa. Ah. Aqui está a Ilha da Sardenha. Tem um fato interessante na Ilha da Sardenha. Em todos os lugares do mundo onde tem centenários, são as mulheres que vivem, mais do que os homens. Os homens já morreram, é tudo mulher. O único lugar no mundo onde os centenários, os homens e as mulheres se igualam, é na Sardenha. Lá não se sabe por quê, os homens e as mulheres estão vivendo iguais. Estão com mais de 100 anos vivendo igual. Aqui está Vilcabamba, no Equador. Aqui está Abcásia, na Geórgia. Aqui está Hunza, no Paquistão. Aqui os moradores de Hunza. E aqui está a mulher mais velha registrada no mundo. Ela morreu em 1997, ela era uma francesa. Essa mulher, ela viveu 122 anos, registrado. É a pessoa mais velha que o mundo já teve. Se você medir em Okinawa, para cada 100 mil habitantes tem 58 pessoas com mais de 100 anos. Se você medir na Sardenha, para cada 100 mil pessoas tem 34 com mais de 100 anos. Se você medir nos Estados Unidos, para cada 100 mil pessoas tem 10 com mais de 100 anos. Você olha a diferença, ó, 6 vezes mais, ó. Deve ter alguma coisa diferente aí. A população de centenários deve chegar a 2,2 milhões em 2050. Era apenas 145 mil em 1999. Então, mais uma vez, provando para você que as pessoas estão, que o mundo está ficando mais velho. O mundo está envelhecendo e o mundo está ficando mais feminino. Uma das explicações que se tem é pelo processo de alimentação. Ou eles estão usando a dieta paleolítica, ou eles estão usando a dieta mediterrânea, é a falta de estresse. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. Para receber áudios incríveis do Dr. Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para 35 991 28 7929 com a palavra Eu Quero. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.